Rodovia bloqueada, motoristas assustados, um tiroteio na BR-070, um bandido morreu. Tudo aconteceu lá perto de Águas Lindas, mas o assalto foi aqui no Núcleo Bandeirante. A Vanessa Ferreira acompanhou a operação da polícia lá em Goiás e já está de volta, está na delegacia da Asa Sul agora. Explica pra gente o que foi que aconteceu, Vanessa. Boa noite para você. Oi, Vivi. Boa noite a você, boa noite a todos de casa. Olha, foi uma cena, assim, de filme, né? O que aconteceu? 4 assaltantes roubaram a casa de uma idosa aqui no DF, uma idosa de 78 anos, e fugiram em direção a Águas Lindas, levando uma grande quantidade de dinheiro, aí, cerca de 29 mil reais da casa dela. 2 deles que fugiram para Águas Lindas foram pegos pela polícia, um morreu durante uma troca de tiros, o outro fugiu. Outro dos 4 assaltantes foi preso aqui no DF e um ainda continua foragido. Vamos ver mais detalhes dessa história agora na reportagem. Foram cerca de 10 minutos de troca de tiros, o bastante para assustar quem estava no local. Vídeos mostram pessoas se protegendo dos disparos atrás de carros. Movimentação insana lá, hein? Troca de tiro. O tiroteio aconteceu neste ponto, bem na entrada de Águas Lindas. Segundo a Polícia Militar, 4 homens roubaram uma casa no Núcleo Bandeirante e 2 deles fugiram pela BR-070. Aqui no local, viaturas já montaram um cerco ao receberem informações da Polícia Civil do DF. Ao se depararem com a polícia, os bandidos já atiraram em direção a eles. Um dos bandidos foi baleado e morreu logo em seguida no hospital e o outro fugiu por esta área de mata. A gente ainda continua fazendo buscas na região, né, com o apoio do helicóptero da PMDF, da PRF, o pessoal do Batalhão Rural da PMDF também ajudou bastante, né, mas até agora sem sucesso. Ao descerem do carro, os bandidos jogaram malotes de dinheiro fora. Até agora, a polícia recuperou 29 mil reais em espécie. Também foi apreendida uma pistola. Enquanto a polícia de Goiás buscava o criminoso na mata, no DF, a polícia prendeu mais um dos ladrões. A Polícia Civil no DF conseguiu interceptar mais 2 indivíduos, um deles foi preso, né, ele confessou a participação e eu não tenho informações até o momento o que foi recuperado com ele. Esse grupo já vinha sendo monitorado por agentes da 1ª Delegacia de Polícia da Asa Sul. O delegado informou que eles fazem parte de uma quadrilha de Águas Lindas especializada em roubos. É isso, Vivi. Olha, agora a gente está aqui com o delegado da 1ª Delegacia de Polícia da Asa Sul, Maurício Iacozili. Doutor, vocês já estavam de olho aí nessa quadrilha, né? Qual é a atuação deles hoje, que vocês têm informação? A gente estava monitorando esse grupo, tendo em vista que eles são conhecidos pela prática de diversos roubos, principalmente em residências, e tínhamos informação que eles iriam praticar um crime de roubo aqui no DF, mas não sabíamos exatamente o endereço que eles iriam roubar. E nesse monitoramento, então, nós descobrimos que eles praticaram o roubo nessa manhã. Imediatamente, então, nossos agentes estavam em diligências no encalço deles, conseguimos prender um desses autores em Ceilândia e depois descobrimos que os outros 2 autores estavam fugindo rumo a Águas Lindas, Goiás. Imediatamente fizemos contato com a polícia do Goiás, tendo então a Polícia Militar do Estado do Goiás conseguido interceptar o outro veículo dessa quadrilha com os outros 2 integrantes, tendo um fugido e o outro morrido em confronto com os policiais. E assim, essa quadrilha ela é realmente perigosa? Quais tipos de roubos eles cometem? Como é que eles agem? No roubo de hoje, eles agiram com extrema violência, tendo em vista que abordaram uma idosa de 78 anos, bateram a porta dela dizendo ser policiais. A idosa, então, na hora que abriu para atendê-los, já imediatamente renderam ela, amarraram ela e a trancaram em um dos cômodos da casa. Aí eles levaram uma grande quantidade de dinheiro, um aparelho celular e um notebook. Doutor, olha só, vocês já desconfiavam, você acha que eles já desconfiavam que tinha essa quantidade de dinheiro? Eles tinham alguma informação aí privilegiada sobre o inquilino aí da idosa que tinha esse dinheiro em casa para escolher essa vítima, no caso? Nós acreditamos que sim, e a razão pela qual as investigações agora vão continuar, tanto para identificar esses 2 foragidos, bem como para saber como que eles obtiveram essa informação dessa quantidade de dinheiro que está na casa dessa senhora. Tá certo, doutor, muito obrigada. É isso, Vivi. Aconteceu tudo isso aí hoje, foi um grande susto, principalmente ali para quem estava na região de Águas Lindas, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. É com você. Obrigada, viu, Vanessa?
E na BR-040, próximo a Lusiânia, teve incêndio na pista. Uma carreta que vinha para Brasília pegou fogo. 2 faixas da pista precisaram ser interditadas pela Polícia Rodoviária Federal. E o trânsito foi desviado por uma via lateral. Os agentes não souberam informar que tipo de carga estava sendo transportada. E aí, apesar do susto, o motorista não se feriu. E a queda de uma árvore sobre um adolescente no Parque da Cidade, no fim de semana, acendeu um alerta. Afinal, árvores com uma certa idade em locais públicos do DF são monitoradas para saber se estão ou não comprometidas e assim evitar as quedas acidentais? Olha, lá na minha quadra, tudo lindo, viu? Parece até uma floresta, mas volta e meia a gente se assusta com um galho caindo. E moradores estão apreensivos pela cidade. No bloco B da quadra 102 da Asa Sul, um parquinho rodeado por árvores. Uma delas, bem perto dos brinquedos, começou a causar medo na população. Porque a árvore estava morta, já fazia um tempo, oca, e a gente não tinha ideia do que poderia acontecer. A árvore que incomodava os moradores aqui da quadra 102 Sul desde 2018, finalmente foi retirada. Mais tranquilos, adultos e crianças vão poder voltar a frequentar o parquinho sem receio de colocar a própria vida em risco. Agora vai ser mais tranquilo. Mas a árvore perto do parquinho não é a única da quadra que preocupa os moradores. Olha só o tamanho deste pinheiro, maior do que o próprio prédio. Além disso, ele fica de frente para uma escola. Tem também outras 2 que também existe perigo para os moradores. Uma, inclusive, no fundo do bloco, onde um galho de uma árvore está, quando venta bastante, ele chega a bater no vidro do apartamento do 5º andar. No dia 8 de maio, um adolescente de 15 anos foi atingido gravemente depois da queda de uma árvore do Parque da Cidade. O caso reacendeu a discussão sobre os riscos deste tipo de acidente no DF. O que vai ser necessário é fazer uma avaliação de como está a sanidade das outras árvores, também estão sendo atacadas por cupim ou por fungo, para poder tomar a decisão se precisa ser removida ou não. Olha, o GDF conseguiu derrubar na Justiça aquela obrigatoriedade de fiscalizar a venda de fogos de artifícios que fazem barulhão. A notícia animou comerciantes, mas deixou quem tem criança ou pet em casa preocupado. O barulho de fogos de artifício é sinônimo de sofrimento em dobro para a Maísa. Mãe de bebê e mãe de pet, ela reclama do incômodo dentro de casa. Atrapalha o sono, atrapalha tudo. E assim, não só no momento, né? Acaba atrapalhando por mais horas. E o cachorro também, ele fica muito agitado. Às vezes, nunca aconteceu com o meu, mas ele pode se automutilar. Ele fica bem assustado. Desde o início do ano, uma lei proíbe fogos de artifício com barulhos intensos no DF. Mas caberia ao governo fiscalizar se a venda desses produtos está mesmo suspensa. O problema é que nesta semana, justamente pela dificuldade do GDF em cumprir essa medida, o STJ suspendeu essa exigência. A decisão suspende a prescrição da Vara do Meio Ambiente de fevereiro, que determinava que o GDF apresentasse em 30 dias um plano de fiscalização quanto à venda de fogos de artifício com barulho. A sentença havia sido proposta pelo MPDFT, pelo Fórum de Defesa dos Animais e por outras entidades. Motivado a essa falta de fiscalização do GDF, nós ajuizamos uma ação civil pública exigindo que o governo apenas cumprisse o que estava na legislação. Mas agora, na decisão do STJ, o ministro Humberto Martins defende que os fogos de artifício, com ou sem estampido, são mercadorias perfeitamente lícitas e sem possível restrição de uso e comercialização. E que essas regras estão presentes na Constituição Federal, sendo a norma uma atribuição da União. Os comerciantes comemoram a decisão. Nós estamos aqui para se adequar, para normalizar a situação dos fogos, não queremos atrapalhar nada. Eu sei que está chegando as festas juninas, estamos aqui para cumprir as leis e trabalhar. Olha, a Comissão dos Direitos Humanos da OAB vai entrar com recurso e o Ministério Público ainda analisa o caso. E um homem que foi preso depois de se passar por um policial civil para cometer assaltos no comércio. Uma das ações foi registrada por câmeras de segurança. O homem vestido de preto, com arma na mão, rende os 3 funcionários da loja e anuncia o assalto. Essa cena se repetiu 2 vezes na mesma semana, com intervalo de 3 dias.
uma no Guará e outra na Asa Norte. Ao todo, foram 5 vítimas. De acordo com as investigações, para não chamar a atenção, o homem se passava por policial civil. Usava inclusive distintivo para deixar a farsa mais real. Quando via a oportunidade, anunciava o assalto. A segunda DP conseguiu identificar o homem, que tem 36 anos, e pedir a prisão preventiva dele, que foi cumprida no Recanto das Emas. Primeiro, a polícia identificou o veículo usado no crime. Era esse carro prata que foi flagrado também pelas câmeras de segurança. Inclusive, o mesmo carro foi utilizado pelo criminoso para fugir da polícia em uma das tentativas de prisão. Outra prova encontrada pelos investigadores foi o boné usado no dia do crime. As investigações continuam no sentido de identificar e prender o segundo autor do crime, que permaneceu no veículo para garantir a fuga do local. Segundo o delegado, o homem confessou que usou uma arma de fogo real e um simulacro nas ações. A polícia ainda procura por um segundo envolvido nos crimes. Ele ficava no carro, dando cobertura e fuga ao falso policial civil. Só neste ano, 4 mulheres morreram vítimas de feminicídio aqui no DF. Por isso, toda e qualquer ajuda contra a violência doméstica é sempre muito bem-vinda, né? Ainda mais quando é de graça. Então, fica a dica aí para quem mora no Paranoá ou ali na Redondeza. A partir de amanhã, o projeto Elas com Elas, uma organização social aqui do DF, vai reunir especialistas para poder debater a violência doméstica, o empreendedorismo e também a segurança pública. O encontro vai ser lá no Centro Social João Paulo II e as inscrições podem ser feitas pelo site elascomelas.com. Mas olha só, quem quiser também pode acompanhar as palestras e as entrevistas de forma online. Então nem precisa ser só o pessoal ali daquela região, né? O governador Ibanez Rocha revogou hoje o decreto que declarava estado de calamidade pública no DF por causa da pandemia do coronavírus. Aí, com essa medida, o governo tem que seguir os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e as metas previstas no orçamento para o ano. Não pode, por exemplo, contratar serviços sem licitação em caráter emergencial. Essa decisão segue o que o Ministério da Saúde já tinha anunciado em abril, com o fim do estado de emergência sanitária nacional. Aí eu perguntei para o governador Ibanez Rocha se essa revogação aí não limita em alguma medida imediata que precisa ser tomada, já que está sendo registrado um aumento do número de casos de Covid. Hoje, por exemplo, a taxa de transmissão chegou a 1,16, acabou chamando a atenção da gente, né? Bom, ele me disse que não terá problemas com recursos e que a taxa não deve ser analisada isoladamente, mas em conjunto com os demais indicadores. A infectologista Ana Helena Germóglio explica para a gente se esse é um momento de alerta. Uma taxa de transmissão acima de 1 significa que nós temos uma circulação e transmissão viral fora do nosso controle novamente. Por outro lado, com o avanço da imunização, nós também precisamos observar agora outros índices, principalmente se a quantidade de casos graves e internações também vai acompanhar essa subida da taxa de transmissão. E pela própria dinâmica da doença, os próximos 15 dias é que nos dirão se a retirada completa das máscaras foi um movimento precoce ou não. Mas é fato que agora é um momento de alerta, principalmente para os que ainda não completaram o esquema vacinal, os idosos e os imunossuprimidos que têm que tomar a 4ª dose de vacina. Agora, olha aí que boa notícia para quem precisa de serviços do Na Hora, viu? A partir de amanhã, quarta-feira, para a maior parte dos serviços, você pode conseguir atendimento sem precisar do agendamento. Isso porque, com o fim do estado de pandemia, os serviços voltaram a funcionar normalmente, dependendo ali, claro, da capacidade de atendimento de cada órgão. Por enquanto, a intenção é que, até que tudo volte ao normal, o Na Hora funcione em modelo híbrido, com e sem agendamento. Você pode escolher. Isso aí para facilitar a vida do cidadão que vai lá buscar atendimento. Tudo que vier para ajudar, gente, é sempre muito bom, né? E funcionários que prestam serviços alimentares no Hospital Regional de Santa Maria estão em greve. Os funcionários são terceirizados. A paralisação começou hoje de manhã devido à falta de pagamento pela empresa responsável. O IGESDF, responsável aí pela gestão do hospital, informou que o contrato com a empresa está em dia e agora há pouco o Instituto disse que a empresa vai efetuar o pagamento ainda hoje, então para poder realmente deixar tudo lá regularizado, né? Até agora, segundo o IGES, não houve prejuízo quanto ao fornecimento dos alimentos.
Vamos para o intervalo, é bem rapidinho. Na volta você vai ver um acervo de gibi, histórias em quadrinho pelas quais você vai se apaixonar. Já já eu volto. No mês que vem, dia 19, tem mais uma edição de casamento comunitário aqui no DF, viu? E as inscrições já estão abertas, vão até o dia 12 de maio nos postos do Na Hora da rodoviária do Plano Piloto e na Praça dos Direitos, lá em Ceilândia. Os interessados precisam levar os documentos pessoais, viu? Você está acostumado aí a ver um filme do seu super-herói favorito nos cinemas? Olha, saiba que é possível ter uma experiência tão boa quanto, viu? E sem gastar nada. É que a biblioteca de gibis, lá na 508 Sul, foi reaberta. Inclusive para lembrar que os personagens das telonas começaram lá nas histórias em quadrinhos. O Super-Homem ampliou a área de atuação e não fica só em Metrópolis. O mesmo aconteceu com o Batman, que superou as fronteiras muito além de Gotham City. Os maiores super-heróis de todos os tempos estão também em Brasília. No Espaço Cultural Renato Russo, a Gibiteca reúne dos mais fortes aos mais inocentes personagens, como o do clássico brasileiro Turma da Mônica. Nosso acervo, ele nos permite atender crianças até jovens, adultos, enfim, idosos, toda a população, porque nós temos aqui uma coleção que tem quadrinistas de Brasília, quadrinistas famosos do Brasil e quadrinistas do mundo todo. A turma do Centro de Ensino Fundamental 2 do Paranoá visitou o espaço durante uma aula de campo. A inspiração pela literatura foi tão forte que tinha gente incorporando os personagens escolhidos para a leitura. Eu sou Homem-Aranha. Você estava imitando pra gente, né, o Super-Homem, né? Mostra pra gente aí como é que ele faz, então. Em meio a quase 23 mil títulos, as publicações têm um efeito muito maior do que apenas fazer o leitor imitar os personagens. Essa gibiteca guarda histórias de frequentadores que passaram a produzir os próprios gibis e que hoje estão disponíveis aqui. A gente vem com muitas novidades aí nos próximos meses. E a gente, quem quiser saber em primeira mão, acompanhe o nosso Instagram, Espaço Cultural Renato Russo, que as novidades serão entregues por lá. Lendas Inventadas é uma obra do escritor Lima Neto. Maranhense, ele se mudou para Brasília quando tinha só 1 ano. Antes mesmo de o espaço ser batizado de Renato Russo, ele já era fã da Gibiteca da 508 Sul. Foi unindo a paixão pelos quadrinhos com as lendas que ouviu ao se mudar para a capital que ele fez a obra inédita. A ideia de fazer um Lendas Inventadas era reunir fatos históricos, reunir o folclore das cidades em volta de Brasília, né? E amarrar isso de uma forma que entregasse uma autoestima para o jovem que vai pegar isso daqui, vai ler e vai entender que a sua história que a sua cidade tem uma história. Para quem prefere publicações baseadas em fatos reais, é possível encontrar obras campeãs de vendas, como A Criação da Maior Cidade do DF, também ganharam formato de gibi. Quem pensa que a literatura ilustrada é uma forma de atingir o público mais jovem, pode se surpreender com o Marcelo. Até hoje, ele dedica um tempo aos contos que já ganharam o cinema, mas que podem ser ainda melhores na nossa imaginação. Todo dia, 1 hora eu tenho pra cá pra ler. Tem idade pra curtir esse tipo de obra, não? Não, porque isso aqui é uma fantasia, né? Não tem idade. Nem tem idade mesmo. Meus filhos adoram, vale a pena ir lá conhecer, né? Bom, a gente encerra hoje com imagens ao vivo cedidas pelo DR, lá da IPTG sentido Taguatinga. Trânsito intenso, né, por lá. Uma ótima noite para você, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.